O Judiciário formou maioria para mudar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. No entanto, os magistrados buscam um acordo sobre a culpa das redes sociais por conteúdo publicado pelo usuário. Apesar de 8 deles já terem votado de forma favorável às mudanças no artigo, a divergência entre os votos chegou a gerar a suspensão da análise do caso. Dentre eles, 3 querem alterar completamente o artigo e 5 pedem apenas mudanças parciais. Já outros 3 magistrados defenderam a constitucionalidade do artigo 19, que prevê justamente a punição para as plataformas apenas em caso de descumprimento de ordens judiciais. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Trouxemos algumas discussões e percepções sobre esse julgamento que acontece na Suprema Corte Brasileira. A maioria formada, né, Dávila? Mesmo assim, não há consenso sobre qual a tese que deve prosseguir. O Coba trouxe uma informação importante que nessa atual administração, com essa presidência, há essa tendência de buscar sempre um consenso. Só que esse é um tema, assim, muito complexo, né? Para os 11 falarem, ok, concordo com essa tese, vamos por aqui. É difícil, né? Muito difícil, Caniato. Ainda mais sobre este tema, que é um tema, assim, se você é a favor ou não da liberdade de expressão. E aí ficou claro. 3 juízes votaram a favor, 3 contra e 5 parcialmente. Então, como é que vai resolver? O que tem que resolver isso tem que ser tratado no fórum adequado. O fórum adequado para se tratar desse tema é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional já tratou do tema. Na verdade, esta decisão força o Congresso Nacional a rever uma decisão soberana que ele já tomou e aprovou. É esse o ponto. Na verdade, é uma decisão do Judiciário obrigando o Congresso Nacional a rever o seu entendimento sobre uma questão fundamental, que é a liberdade de expressão nas redes sociais. Agora, é evidente que essa decisão vai provocar uma reação no Congresso Nacional. Mesmo o Congresso Nacional não querendo discutir, vai ter que discutir, porque senão deixará nas mãos do Supremo Tribunal Federal para definir os pormenores de como este artigo 19 agora, na nova interpretação do Supremo, será colocado em prática. Ou seja, aí é mais uma vez o ativismo do Judiciário, que vai praticamente legislar, regular uma lei que tem que ser tratada e regulada e legislada pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo. Então, é uma decisão que obriga o Legislativo, mesmo não querendo, ou pior, já decidindo o que é correto, a rever a sua decisão. Trata-se de mais uma demonstração do ativismo judiciário que vem gerando gigantesca imprevisibilidade e insegurança jurídica no país. A gente tem acompanhado esse julgamento e a impressão que dá é que os juízes querem chegar a um consenso sobre qual é a maneira de responsabilizar as redes sociais, as big techs, para retirarem conteúdos postados pelos usuários sem a necessidade de decisões judiciais. Seria um critério único? Cada um teria sua própria maneira de identificar um conteúdo ofensivo ou criminoso? Mota, como você tem avaliado essa discussão e essas muitas teses que são defendidas pelos ministros? Uma pessoa cética poderia olhar essa situação, Caniato, e dizer o seguinte: estão fazendo muita confusão por uma coisa que é muito simples. O critério que vai ser usado para decidir se uma postagem vai ser ou não removida é óbvio, todos nós já o conhecemos. O critério vai ser o seguinte: quem fez a postagem? É uma pessoa de esquerda ou uma pessoa considerada de direita? Se for de esquerda, ela pode dizer qualquer coisa, passa para outra. Se for de direita, 80% das postagens serão removidas. Eu acho que o nosso passado recente justificaria essa opinião cética. Mas eu acho que essa é uma situação muito inusitada. Como eu já falei aqui, magistrados declarando que é inconstitucional a exigência de uma ordem judicial para remoção de conteúdo. Como assim? A nossa mente dá meio que uma volta.
É muito difícil compreender isso. Eu acho que há pelo menos duas questões importantes aqui. Pelo menos. Uma é óbvia, é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito fundamental. É uma liberdade que deve ser tão ampla quanto possível. Muita gente já diz que os limites para a liberdade de expressão já estão colocados na lei atual. Não precisa fazer mais nada. A segunda questão é o papel do judiciário. O judiciário pode legislar? O judiciário pode obrigar o legislativo a fazer uma lei, mesmo quando o legislativo, formado por representantes do povo, já decidiu que não quer fazer nenhuma lei? Para muita gente, as respostas para essas duas questões são óbvias e não dependem de uma decisão da justiça. Você, Koba, como avaliou a discussão no dia de hoje? Não está claro para quem tem acompanhado o noticiário em quais situações as plataformas, as redes sociais deveriam derrubar ou retirar os conteúdos considerados criminosos, ofensivos. Há teses distintas, inclusive entre os ministros, né? Sim, é aquilo que a gente tem acompanhado, Caniato, que é a decisão do Supremo tirando do campo da objetividade, levando para o campo da subjetividade essa questão da responsabilidade das redes. Tão subjetivo que nem os ministros sabem como punir as redes caso um conteúdo que seja depois, no futuro, por alguém ajuizado e assim reconhecido, um post ofensivo, como isso poderia gerar uma responsabilidade para as redes. Naturalmente, responsabilidade pecuniária, até porque não dá para criminalizar a plataforma, não haveria pena em nenhuma lei dizendo a respeito disso. A Constituição, pelo menos, enquanto a gente pode acreditar na Constituição, a Constituição diz que para ter alguma punição criminal tem que ter lei anterior, tem que ter pena anterior e a gente precisa acreditar nisso com esperança. Mas em relação a essa responsabilidade, não se sabe porque não tem parâmetro legal. Se não tem parâmetro legal, significa que o Legislativo não decidiu ainda qual seria uma punição de responsabilidade das plataformas. A gente vai chegar só nesse consenso aí depois de muito tempo, de muitas ações ajuizadas, de muitas condenações por responsabilidade das redes em que algumas condenações muito severas, outras mais brandas, forem encontrando um meio termo na jurisprudência. Olha que insegurança, olha que imprevisibilidade. Quanto será que valerá uma omissão da plataforma em determinado conteúdo que não foi retirado do ar depois de uma notificação? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia se isso vai valer R$10 ou 10 milhões. Ninguém sabe quanto vai custar isso e por isso essa insegurança total, não só para os usuários, mas também para as plataformas, que podem ver o seu negócio inviabilizado no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, em tribunais a gente tem uma condenação de repente, 40, 50 mil reais de danos morais pela perda da vida de alguém, por uma amputação, de repente, em um ilícito civil. Será que a manutenção de um conteúdo, um post nas redes sociais vai valer mais em uma condenação do judiciário no futuro? Vai valer mais do que a vida de alguém? Ou de um membro que tenha sido amputado em algum acidente culposo com responsabilidade? Ninguém sabe. Esta é a situação que a gente vai se encontrar daqui a pouco, de total imprevisibilidade. Dávila, justamente para evitar derrotas nos tribunais e, naturalmente, o impacto disso nas contas de determinada empresa, possivelmente as redes sociais vão adotar uma sistemática de retirar antecipadamente para evitar problemas. E a partir daí foi para o espaço a liberdade de expressão, né? Qualquer coisa poderá ser retirada, né? É verdade, Caniato. O negócio de rede social no Brasil deixou de ser um negócio depois dessa decisão do Supremo e se tornou um jogo de pôquer. Você vai querer saber se o outro lado está blefando ou não e vai ficar na mesa, vai ficar apostando. E como disse o Kobayashi, vai ter que ficar ajustando as suas apostas de acordo com as decisões que serão tomadas daqui para frente, né? Então a questão aqui, vai ter que retirar do conteúdo imediatamente conteúdo antidemocrático. Bom, mas não está definido na lei o que é conteúdo antidemocrático. Como é que vai ser isso? Vai ser a revelia do que o juiz acha que é antidemocrático? Vai ser quando você criticar
um parlamentar, por exemplo, ele vai achar que aquilo é antidemocrático, pedir para tirar o conteúdo do ar e a rede social vai tirar, ou vai bancar e esperar a justiça definir se aquilo é antidemocrático ou não. Então, é um jogo de pôquer, não é mais um negócio. Isso aqui é uma mesa que vai ter várias rodadas de jogo até que as cartas sejam apresentadas. Isto mostra que no Brasil você pode vir ao país pensando em fazer um negócio e acabar numa jogatina sem querer participar do cassino. Pois é, várias mensagens de pessoas que têm dúvidas a respeito da implementação disso, qual será a regra do jogo. É importante lembrar que as plataformas seriam responsabilizadas por não removerem conteúdos após uma notificação extrajudicial. E aí pessoas perguntaram sobre conteúdos relacionados à legislação eleitoral. Aí já existe uma outra legislação do TSE que trata disso, então não abarcaria os conteúdos ligados às eleições. E aí também pessoas que perguntam sobre crimes que podem ser cometidos nas redes sociais, pedofilia, racismo, incitação à violência e por aí vai. Nesse caso, nós já observamos a retirada ou a impossibilidade de publicar. Já existe um regramento e um filtro de cada rede social. Se você quiser publicar uma mensagem ofensiva, cometendo esse tipo de crime, dificilmente você consegue permanecer com essa publicação ativa. Em poucas horas a rede social identifica, por uma denúncia feita por um usuário ou pelo próprio robô identificando a ilegalidade, e aquele post ele é retirado do ar. Mota, tem uma zona cinzenta aí, uma lacuna que ninguém sabe responder exatamente qual será a regra do jogo, né? E isso é extremamente perigoso porque pode passar para a rede social tomar sua própria decisão. E aí, para ela não deixar o negócio inviável, inclusive financeiramente, muitas serão mais rigorosas do que talvez imaginem os próprios ministros, os operadores do direito. As consequências não planejadas, sobre as quais a gente já deveria ter uma consciência muito grande. Outro dia nós vimos um humorista condenado por uma lei que a maioria de nós nem sabia que existia, uma tal lei anti-piadas. E a surpresa maior foi descobrir que não só a lei existia, mas ela foi aprovada com o voto de vários deputados de direita, da oposição. Mas como assim? Alguns deles se explicaram, não, mas a intenção foi a melhor possível. A nossa intenção foi combater o preconceito. Aliás, criaram até uma expressão nova, preconceito recreativo. Então, muito provavelmente, a mesma coisa vai acontecer como resultado dessa decisão. Muitas vezes, você não precisa proibir ou atacar explicitamente alguém ou alguma forma de pensar, ou até mesmo se colocar como atacando a liberdade de expressão. Basta criar insegurança. Esse é o segredo. Cria um pouquinho de insegurança, cria um pouquinho de confusão e, na dúvida, a maioria das pessoas vai preferir não falar nada. Olha, meu filho, você botou esse post aqui criticando o governo, troca por um falando da beleza do inverno no Rio de Janeiro, é muito melhor. Você vai arranjar uma dor de cabeça. Não, realmente é melhor. Tá vendo? Veja o exemplo daquela outra pessoa. Colocou lá uma postagem, a postagem foi removida, ela foi bloqueada, tentou reclamar, está bloqueada agora pela vida inteira, pela rede social. E não tem o que fazer, porque a rede social não está fazendo nada mais do que seguir a jurisprudência. Basta acontecer 2 ou 3 casos de repercussão nos quais as redes sociais percam muito dinheiro, e isso vai servir de lição para todo mundo. É melhor ficar todo mundo caladinho. Se tiver que falar alguma coisa, que seja um elogio para o governo. Muita gente diz, Caniato, que isso não é uma consequência acidental. Na verdade, esse seria o objetivo. E nós, como cidadãos comuns, olhando esta cacofonia de legislação, depois de passar anos ouvir pessoas elogiando o marco civil da internet, nossa, que legislação bonita, uma das mais avançadas do mundo, agora foi declarada inconstitucional.
E aí, o que a gente faz com isso? Pois é, agora muitas pessoas com dúvidas, Kobayashi, sobre a repercussão, se é imediata e de que maneira haveria a implementação por parte das empresas das Big Techs. Mas é sempre bom lembrar que o Congresso Nacional, o Dávila, o Mota, o Kobayashi sempre mencionam a importância do Congresso Nacional e que esse é um tema que deveria ser justamente debatido e aprovado pelo Congresso, pelos nossos legisladores. E aí é sempre importante frisar que o Congresso pode editar uma nova legislação sobre esse tema. Só que até lá, Koba, fica valendo o entendimento da Suprema Corte, né? Exato. Teoricamente, vai valer a partir do dia que for publicada a decisão no Diário Oficial. E não tem nenhuma necessidade de implementação de nenhum sistema, de nenhuma estrutura para que as notificações aconteçam. Então, a partir desse dia, no dia da publicação, teoricamente, qualquer pessoa que se sinta ofendida com um post pode ir lá e mandar um e-mail ou clicar no denunciar para a plataforma. E veja só, eu fico pensando nesse dia, no dia que isso acontecer, a primeira reunião do departamento jurídico de determinada plataforma olhando para essa denúncia e pensando, se a gente deixa esse conteúdo e lá na frente, daqui uma semana, um mês, um ano, alguém judicializar essa questão, levar ao juiz e ele falar que esse post foi ofensivo, nós também estaremos condenados. Por outro lado, se a gente tirar isso, não haverá condenação nenhuma. E aí, qual vai ser a decisão final? Na dúvida. Qual vai ser a decisão final na dúvida se só uma decisão pode gerar punição, a outra não gera? É claro que isso vai tender pela retirada dos posts do ar. E num de forma preventiva. Né? De forma preventiva, claro. Tem uma faca no pescoço de acordo com o futuro incerto, com como no futuro decidirá algum juiz se aquele post foi ou não foi ofensivo. Faz só que um exercício para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando aqui. Se qualquer das pessoas que estão na nossa audiência venha a escrever nas suas redes sociais que determinado ministro de determinado ministério é uma pessoa despreparada para aquele cargo. Não que isso aconteça no mundo real, mas hipoteticamente, vamos dizer assim. Determinado ministro é despreparado. Se vier um ofício do Ministério lá para a plataforma falando que esse post é muito ofensivo, você acha que a plataforma vai bancar a possibilidade de, no futuro, um juiz dizer que aquilo foi um post muito ilícito e que gera uma condenação? É claro que não. Por isso é que eu bato na tecla de que depois do dia da publicação dessa decisão, do dia que isso for implementado, teremos nas redes sociais apenas os consensos. Só aquilo que todo mundo concordar. O exemplo que o Mota disse, se você falar da beleza do Rio de Janeiro, se você der parabéns para alguém pelo seu aniversário, se você colocar ali a letra de uma canção de amor, talvez ninguém se sinta ofendido com isso. Do contrário, qualquer ofensa pode ser considerada incerta. E o poder vai continuar, sim, na mão do judiciário. Só que em uma outra fase, em que já terá passada a fase de incerteza da plataforma, que vai ceder e preventivamente vai tomar a decisão pelo caminho que não gere nenhum tipo de risco de multa, de condenação, enfim. Eu tenho muita preocupação sobre como serão as redes sociais depois disso, principalmente para quem tem alguma crítica a fazer. E o Judiciário provoca justamente o Congresso Nacional, né, Dávila? O Congresso Nacional que decidiu não legislar sobre o tema porque entendia que aquele PL de regulamentação das redes sociais, que foi chamado por muita gente de PL da censura, não era um arcabouço adequado para tratar sobre as questões que envolviam redes sociais. Engavetado. É uma decisão também do Congresso não legislar, né? Porque quando não legisla, também legisla. Só que nesse caso, o Judiciário provoca o Congresso a se debruçar sobre um tema em uma época bem sensível, né? Porque estamos chegando próximos a um processo eleitoral, né, Dávila? É isso mesmo. E ainda mais um governo que tem um enorme histórico de buscar a censura. Você lembra do PL da fake news, que era o PL da censura? Ali estava assim, propondo a criação de um órgão, o Ministério da Verdade, quer dizer que era verdade e que é mentira, estava lá. Antes disso, lá no Lula 1, 2, existia um termo muito fofo, como o Mota gosta de falar, que era o controle social da mídia. O controle social da mídia era a censura. Então é um governo que vem tentando censurar porque se incomoda com a crítica desde o primeiro dia. E isso está nessa veia
dos partidos de esquerda. É sempre em busca da censura. Você conheceu algum partido de esquerda que é liberal, que acredita que é importante existir pluralidade de opinião, diversidade de ideias? Não existe isso. Isso é incompatível com o mordomo-mor dessa tese maluca, que é Karl Marx. É o oposto. Então, assim, a vida tem que ser vista no âmbito do conflito permanente. É rico contra pobre, é o capitalismo contra o socialismo, é a democracia contra a ditadura. É isso, essa é a vida. Não existe vida sem conflito. Então, na hora que você entende que a pluralidade, a diversidade de ideias, de pensamento, é uma virtude que enriquece o debate, que faz com que nós pensemos soluções criativas, inovadoras, não, isso é, na verdade, uma ameaça. Então, é um governo que, desde a primeira vez que assumiu o poder, em 2003, vem buscando o tal do controle social da mídia. E olha, esquece, guarda na gaveta, daqui a pouco solta de novo. Vamos ver se pega, vamos ver se dessa vez vai, vamos ver se dessa vez a gente tem maioria para aprovar. E fica nessa história. E agora, eles conseguiram se debruçar sobre o Marco Civil da Internet, uma legislação exemplar para o resto do mundo, aplaudida no mundo justamente por preservar a liberdade de expressão, e acabaram de declarar inconstitucional. E aí, ninguém sabe, como diz o Kobayashi, o day after disso. O que vai acontecer o dia seguinte? A primeira reação vai ser essa. É melhor agir preventivamente do que começar a acumular um passivo que você não sabe o tamanho dele, se vai ser de R$1 ou de R$1 bilhão. Você, Mota, muitas pessoas aqui que costumam utilizar redes sociais, X, Instagram, Facebook, e discutem aqui se isso acabaria também prejudicando o cidadão comum. Aquela pessoa que se utiliza para se comunicar com pessoas da sua comunidade, parentes, amigos. Há uma grande dúvida quais poderiam ser as consequências, não para os formadores de opinião, pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, mas também para o cidadão comum que usa as redes sociais, invariavelmente também se utiliza da plataforma para criticar governo, criticar uma figura ou, sei lá, a situação do país, o café está muito caro, enfim. As redes sociais servem para isso também, né, Mota? Não precisa haver nenhuma dúvida, Caniato. O maior prejudicado vai ser o cidadão comum. Se pessoas famosas que têm notoriedade e reputação serão alvos, o que dirá o cidadão comum? Isso vai ser absolutamente a morte de qualquer tipo de crítica. Não vai poder nem falar mal da alta do café. Vai que alguém coloca lá um post reclamando do café e alguém manda um e-mail para a rede social dizendo eu não concordo. Isso é um post preconceituoso contra os consumidores do café, dos plantadores do café, sei lá. Inventa alguma coisa, manda um e-mail para lá reclamando. Na dúvida, a rede social vai tirar do ar. Eu acho até que o algoritmo vai ser modificado. Chegou qualquer reclamação, tira do ar. É como o Koba explicou. Não tem erro tirar do ar. Erro vai ser manter no ar. Mais uma vez, eu tenho que lembrar que isso não é novidade nenhuma. Eu já tive postagens retiradas das redes sociais sem nenhuma explicação ou com as explicações mais idiotas possíveis. O algoritmo procura alguma palavra-chave lá, acha alguma coisa de errado e tira do ar. E dane-se. Hoje em dia, ou até pouco tempo atrás, você ainda tinha a opção de entrar na justiça para pedir para a rede social colocar a postagem de volta. Francamente, eu não pertenço ao clube daquelas pessoas que têm recursos e tempo para ficar processando a rede social na justiça. E eu acho que nosso judiciário, com todas as demandas que ele tem que resolver e os prazos, não vai querer ficar agora gastando seu tempo arbitrando questões de postagem que podem ou não ficar no ar. Então, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, não tenha nenhuma ilusão. Você é o alvo. O objetivo é calar você. E calando você, fazer com que você modifique a sua forma de pensar, fazer com que você olhe para o Brasil e pense, que lugar maravilhoso, que governo do bem,
Que Estado grande, tinha que ser maior ainda. Aumenta o imposto. Cadê aquele imposto do IOF? Eu estou sentindo falta, gente. Essas serão as postagens permitidas. Pois é, e aí, Koba, eu queria que você fizesse uma breve análise sobre a situação que envolve o Congresso Nacional. Fico imaginando se um grupo de deputados e senadores entende que é preciso legislar para se contrapor à decisão da Justiça. Então, vamos elaborar um projeto de lei justamente para reverter essa decisão que foi tomada pela Justiça. Um exercício aqui que a gente deve fazer. Não poderemos observar uma situação em que essa aprovação poderia ser judicializada, e aí vira aquele ping-pong, uma aprova de um lado, vai ao Congresso, derruba. Daí alguém judicializa, vai ao Supremo e derruba a decisão do Congresso que tinha derrubado aquela do Supremo. Olha, Caniato, a gente está falando de uma decisão do Supremo que declarou inconstitucional o artigo 19. Até o momento, acho que ninguém sabe por que inconstitucional. Qual é o texto da Constituição que diz que esse artigo 19 é inconstitucional? Não se sabe, justamente porque a gente está numa era de ativismo judicial que pouco importa o que diz a Constituição, importa o que os princípios dizem e o que os ministros entendem por certo e errado. Então, qualquer nova lei vinda do Congresso Nacional certamente vai ser declarada inconstitucional, porque os ministros entendem que deve haver responsabilidade das redes. Talvez o caminho aqui já sugerido pelo Dávila de se criar uma emenda à Constituição para constitucionalizar a necessidade de uma ordem judicial para que seja retirado do ar qualquer conteúdo, talvez esse pudesse ser um caminho, mas não é garantido também, porque emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais, principalmente se ferir cláusulas pétreas. Mas a gente se lembra, né? Qual cláusula pétrea? Liberdade de expressão? Porque é cláusula pétrea, está no artigo 5º. Não. Pela dignidade, enfim, por qualquer outro princípio desses, os ministros podem declarar inconstitucional, inclusive o mesmo texto do artigo 19 sendo colocado na Constituição. Ou seja, não tem muita esperança do que pode vir do Congresso Nacional que possa mudar isso, mas deveria ter um movimento de tentativa, sim, e eu trago aqui até um outro ponto de vista em relação aos efeitos do que pode ser essa decisão. A gente fala muito sobre política, estamos aqui, né, com analistas de política, mas isso pode envolver outras questões também, pode envolver questões de religião. Imagine só, se um padre, um pastor, um líder espiritual colocar lá qualquer versículo bíblico, hein? Não estou falando opinião, colocar lá qualquer versículo bíblico que alguém entenda aquilo como machista, como ofensivo às questões de gênero, ou ofensivo aos direitos das mulheres, ou ao direito do aborto, ou qualquer outra coisa. Alguém que ache um versículo da Bíblia ofensivo e que queira tirar das redes sociais. Como é que vai ficar? Você acha que a plataforma vai pagar para ver, para manter algo nas redes, ou vai preventivamente tirar? Como a gente está conversando aqui, é uma via de mão única. Só se você manter e for depois julgado é que você vai ser condenado. Se você tirar preventivamente, não tem risco de nenhuma condenação, então vai ser o caminho mais fácil. Eu acho até que dá para aplicar uma teoria aqui que é muito conhecida, que é a teoria de uma prevenção extrema, né? É a teoria da correia dentada. Você pode sair com um veículo zero de uma concessionária. Se você for em algum mecânico e perguntar para ele, será que é bom eu trocar a correia dentada? O mecânico não paga para ver, ele vai falar, é bom trocar. Porque se você sair daqui e der qualquer problema, não sou eu que vou ser o responsável. Então é bom trocar. Então é a teoria da correia dentada das redes sociais agora também. Se alguém denunciar, não vou pagar para ver, é melhor tirar para não ter nenhum risco. É isso que vai acontecer, com efeitos na política, com efeitos na religião, com efeitos em quaisquer opiniões que possam, de alguma maneira, gerar algum dissenso. Pois é, algumas pessoas aqui levantando a possibilidade de algumas redes sociais flexibilizarem um pouco os conteúdos que poderão ficar no ar e outras talvez mais rigorosas, preocupadas justamente com judicialização e eventuais condenações, vão evitar qualquer tipo de conteúdo, corroborando com a projeção que foi feita pelos nossos comentaristas. Duas mensagens aqui, uma tem a ver com o que o Kobayashi disse. Raimundo Oliveira, se tratando de inconstitucional, a própria Constituição já em si é inconstitucional de tal forma que suas brechas anulam a Constituição e acaba abrindo a possibilidade de jurisprudências, e aí ganha a tese do juiz. Obrigado, Raimundo. Carlos Parada. Volto a repetir, se colocar o post dos ursinhos carinhosos, corre o risco da Sociedade Defensora dos Ursinhos pedir para retirar o post.
Ursinhos Carinhosos, porque eu acho que foi o Mota quem lembrou desse desenho animado dos anos 80, dos Ursinhos Carinhosos. Há uma grande dúvida, viu, Dávila, dos nossos telespectadores, ouvintes e internautas a respeito de como as redes sociais vão lidar com essa situação. Mas parece que o receio é em torno do conteúdo publicado que poderá desagradar alguém e esse alguém vai ter justamente um botão para reclamar. A rede social, que não quer nenhum tipo de problema e perder dinheiro nos tribunais, vai falar, retira, não vamos pagar para ver. Canhato, eu acho que está na hora dessa mesa de pôquer você começar a endurecer a sua posição, quem tem as cartas na mão e é o Congresso Nacional. Então, assim, primeiro, se nós constitucionalizarmos o artigo 19, vai ser difícil, né, Canhato, dizer que é inconstitucional exigir que o devido processo legal e ordem judicial seja respeitado. Não, é inconstitucional agora respeitar o devido processo legal. É inconstitucional agora respeitar o que está no artigo 5º da Constituição. Não, vai ficando mais difícil. E eu ainda apresentaria dois outros projetos. Que tal aquele que está parado na gaveta para acabar com as decisões monocráticas? Que tal aquele que tem os mandatos de membros do Supremo? Quem sabe a gente não faz um combo? Ou seja, ou o legislativo começa a arregaçar as mangas e mostrar que tem poder, ou ele vai ser cada vez mais engolido por decisões arbitrárias. E aí, como bem disse o Kobayashi, amanhã você não pode usar nem analogia bíblica. Imagina se você falar que fez um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Isso pode ser interpretado como um ataque antidemocrático. Veja a que ponto chegamos no país. Fico imaginando os debates que acontecem em meio à guerra no Oriente Médio, né? Porque a gente encontra analista, youtuber que faz críticas duras a um país, ao outro. E aí, como é que vai ficar esse tipo de debate? As opiniões e as reflexões de determinado analista sobre o que acontece no Oriente Médio. E aí, como é que as redes sociais iriam lidar com uma situação como essa? Enfim. Você, Mota, quer trazer sua percepção? Só quero trazer uma informação rápida em cima do que disse o Dávila sobre alterações no judiciário. Inclusive, a OAB de São Paulo discute um projeto, né, deve instalar uma comissão para tratar de várias questões que envolvem mudanças no judiciário e tem um item que fala justamente da criação de mandato para os integrantes da Suprema Corte. Essa é sempre uma pauta que está no radar quando a gente fala de mudanças do judiciário. Vai lá, Mota. Bom, primeiro eu acho que é muito simples saber o que vai poder e o que não vai poder ser dito. Lembrem do critério. Se é de esquerda, a pessoa pode dizer qualquer coisa. Se é de direita, qualquer coisa vai dar problema. Esse é o critério. Por trás desse blá, blá, blá todo, é isso que está. Eu não compartilho muito, né, todo mundo sabe, é público e notório, do otimismo do meu colega Dávila, e nesse caso tem mais uma razão. Eu andei conversando com os meus colegas juristas e eles me disseram o seguinte, tem um fenômeno acontecendo no mundo inteiro, que se chama juristocracia, né? Que é essa ocupação dos espaços republicanos por magistrados. E, como justificativa para isso, tem uma espécie de doutrina ou escola de pensamento jurídico chamada de panconstitucionalismo. Isso diz o seguinte, a Constituição tem que ser usada como guia para qualquer coisa. Qualquer aspecto. Olha, esse café que o Dávila está tomando, a Constituição tem alguma coisa a dizer a respeito. E tem mais. Quem interpreta a Constituição é um grupo de pessoas iluminadas e ungidas. E elas têm poder total de interpretação e a palavra absoluta sobre o que diz ou o que não diz a Constituição. São eles que decidem. Você pode achar que lendo a Constituição, né, interpretando, você sabe interpretar texto, você aprende desde criança. Não, você não sabe. Você pode ler, mas você vai ficar equivocado, porque quem tem a última palavra são os intérpretes oficiais da Constituição. E esse poder é um poder que chega a todas as áreas da sociedade.
Isso, me dizem os meus amigos juristas, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Acontece em outros lugares do mundo. Me dizem até que a Corte Constitucional alemã já disse que ela tem o poder de dizer que partes da própria Constituição alemã são inconstitucionais, se ela resolver assim. Então, o resumo é o seguinte: vale o que os intérpretes quiserem que vale. Do jeito que eles quiserem, no momento que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Pode valer em alguns casos, pode não valer dos outros. E aí vocês vão dizer, mas Roberto, que confusão. Isso aí não é o que me explicaram como sendo democracia, república e Estado de Direito. E eu vou dizer para vocês, não é mesmo. A confusão de vocês é a minha confusão.